Olá, galerinha, tudo bem? Hoje eu vou colocar para vocês lá no Google Class, juntamente com a parte teórica de ligação química. Então, na semana passada, a professora falou pra gente na aula que aconteceu no aplicativo do Centro de Mídias sobre dois tipos de ligação: ligação iônica e ligação metálica, certo? Essa semana, na aula que aconteceu agora, dia 20/7, segunda-feira, ela veio falar da terceira ligação química, que é a ligação covalente, tá? A ligação covalente tem como principal característica que vai ocorrer aí entre os átomos e moléculas participantes o compartilhamento de elétrons. Então, lembra que a principal característica da ligação iônica era a transferência de elétron, onde o menor transferia seus elétrons para o maior até completar a regrinha de 8, que é a regra do octeto. Aqui também vai ter essa regrinha do octeto, só que a gente não fala que está ocorrendo a transferência de elétrons, a gente fala que está ocorrendo o compartilhamento desses elétrons, tá? Enquanto que na ligação iônica tem a formação de íons, na ligação covalente a gente vai ter o quê? Formação de moléculas. E quem que vai participar desse tipo de ligação? Sempre os ametais, né? Então, um ametal pode ligar com o outro ametal, também é conhecido como não metal, lembra, tá? Ou também, por exemplo, então eu tenho ametais que pode fazer ligação covalente entre si e também posso ter um ametal ligando com outro tipo de ametal, ou seja, ali átomos diferentes, mas que pertencem à família dos não metais, que a gente também conhece aí como ametal. Quem que são esses? Vamos lembrar? Então, se a gente olhar aqui na tabela periódica, ó, na ligação iônica da semana passada, quem que fazia parte? Ó, família 1A, 2A e 3A perdiam os elétrons, enquanto que a família 5A, 6A e 7A recebiam esses elétrons, lembram? Na ligação covalente, a família 1A, 2A e 3A não faz parte, porque eles são metais. Quem que vai fazer parte então, professora? Família 5A, 6A e 7A, e tem alguns exemplos que a família 4A também faz parte, tá? Então, quem vai fazer parte aí das ligações covalente são os não metais. Basicamente, é esse verdinho claro aqui, ó. Por isso que tem elementos da família 4A que também pode fazer parte, tá? O boro da família 3A, ele não entra, ok? Tá? Mas quem vai fazer parte aí da ligação covalente é quem? Os não metais, que a gente chama aí também de ametal. Então, por exemplo, nitrogênio, fósforo, arsênio, oxigênio, enxofre, selênio, telúrio, flúor, cloro, bromo, iodo e estatos. Todos esses fazem parte da ligação covalente e também o átomo de hidrogênio também pode fazer parte da ligação covalente. Então, quando eu falo aqui para vocês, ó, quem que vai fazer parte, quem que vai ocorrer na ligação covalente? Ametal e ametal. Então, por exemplo, eu posso ter aqui, ó, 2 átomos de cloro fazendo a ligação entre si, 2 átomos de enxofre fazendo a ligação entre si. Quando ele fala ametal e hidrogênio, posso ter um átomo de cloro fazendo a ligação com o hidrogênio, um átomo de flúor fazendo a ligação com o hidrogênio, tá? O oxigênio fazendo a ligação com o hidrogênio, por isso que é ametal e hidrogênio. Ou também, na ligação covalente, 2 átomos de hidrogênio podem ligar entre si. Lembrando que o hidrogênio, ele fica estável com 2 eletrõezinhos só, tá? Ele vai imitar aqui o gás hélio dos gases nobres, enquanto que os outros, para se tornar estáveis na ligação covalente aí, eles vão ter que fazer esse compartilhamento de elétrons até ficar com 8, tá? Que é a regrinha do octeto, e imitar aí os outros elementos do gases nobres. Tudo bem? Enquanto que lá na ligação iônica a gente dava uma fórmula só final, aqui na ligação covalente vai existir 3 fórmulas, tá? Vai ter aí a fórmula de Lewis, né? Também vai ter a fórmula estrutural e também vai ter aí a fórmula molecular. A mais fácil de todos, fórmula molecular é a indicação da quantidade
quantidade de átomos de cada elemento que forma essa molécula, né? Então, por exemplo, se eu vou fazer a ligação da molécula de água, eu vou indicar aí a fórmula da molécula de água. Quantos átomos faz parte dessa ligação? 2 hidrogênios e um oxigênio. Se eu quiser fazer a ligação entre o dióxido de carbono ou gás carbônico, a fórmula molecular vai ser como? A quantidade de átomos que fazem parte dessa ligação. 1 átomo de carbono e 2 de oxigênio. Também tem a fórmula estrutural. O que significa essa fórmula estrutural? É a demonstração da organização dessa molécula. Ou seja, ela vai demonstrar aí as ligações que ocorreu entre os átomos, tá? Para isso, na fórmula estrutural, a gente sempre vai utilizar os traços que representam a ligação de cada átomo. Então, se tiver um tracinho só, significa que ocorreu uma ligação simples. Se tiver 2 tracinhos, significa que ocorreu uma ligação dupla. E se tiver 3 tracinhos, significa que ocorreu uma ligação tripla, tá? No caso daqui, ó, fórmula estrutural da molécula de água, eu tenho 2 ligações simples. Cada ligação dessa é representada por um traço, tá? Enquanto na molécula de dióxido de carbono, eu tenho 2 ligações, né? Ó, tenho uma ligação aqui formada, uma ligação dupla, né? E aqui eu tenho outra ligação dupla, certo? Se a gente for contar quantas ligações está fazendo um átomo de CO2, ele está fazendo 1, 2, 3, 4. 4 ligações, né? Sendo em 2 partes, uma dupla aqui e outra dupla aqui. Tudo bem? Existem alguns átomos que pode fazer tripla ligação, né? E aí a gente representaria por 3 tracinhos. Tudo bem? As propriedades principais aí da ligação covalente, eles podem ser sólidos, líquidos ou gasosos, vai depender do quê? Da força de interação entre essas moléculas. Se elas for se a força de interação entre elas for muito alta, for forte, então vai ser sólida. Se for mais fraca, vai ser líquido, e se não tiver força de interação entre as moléculas, vai estar no estado gasoso, tá? Diferente da ligação iônica, na ligação covalente, o ponto de fusão e o ponto de ebulição é baixo, enquanto que na ligação iônica e na ligação metálica, que foi na semana passada, os 2 pontos, tanto de fusão como de ebulição, eram super altos, tá? Enquanto que na ligação iônica eles eram bons condutores de corrente elétrica, de calor, aqui na ligação covalente eles são maus condutores aí de corrente elétrica. Para mim poder explicar para vocês essa parte da ligação covalente, eu coloquei lá no Google Class as atividades. E eu vou fazer o seguinte, hoje eu vou resolver essas atividades junto com vocês, no caso eu já coloquei resolvido para o vídeo não ficar muito extenso, tá? Acredito que ainda vai ficar um pouquinho, mas vou tentar explicar para tentar ficar um pouquinho mais fácil para vocês entenderem. Eu sei que é difícil, por isso que eu coloquei todos os exercícios que eu coloquei lá e vou explicar individual para vocês, tá? Então, olha só como que é feito os exercícios de ligação covalente. O primeiro exercício aí tá assim, ó, o dióxido de carbono, que é o CO2, ele é um gás essencial no globo terrestre. Sem a presença desse gás, o globo seria gelado e vazio. Porém, quando ele é inalado em concentração superior a 10%, pode levar o indivíduo à morte por asfixia, tá? Esse gás apresenta em sua molécula um número de ligação covalente igual a quantos, né? Qual que é o número de ligação que vai ter aí, ligação covalente nesse átomo? É só a gente analisar, tá? Normalmente, em exercícios de ligação covalente, eles dão uma tabela periódica. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer é olhar. Eu tenho 2 elementos diferentes na molécula de CO2. Eu tenho carbono e tenho oxigênio. O carbono, se a gente olhar na tabela periódica, ele faz parte da família 4A, certo? Se ele faz parte da família 4A, para ele chegar à regrinha do octeto, ficar estável com 8, quantos compartilhamentos ele vai ter que fazer? Ele vai ter que compartilhar os seus 4 elétrons, tá? Se ele faz parte da família 4A, quer dizer que na camada de valência dele, que é aquela última camada, ele tem 4 elétrons.
Para chegar a 8, ele vai ter que compartilhar esses 4 elétrons, tá? E formar aí a ligação. Enquanto que o outro elemento, o oxigênio, ele faz parte de que família? Se a gente olhar na tabela periódica, ele faz parte da família 6A. Se ele faz parte da família 6A, ele tem 6 elétrons na camada de valência. Para chegar a 8, quantos compartilhamentos ele vai ter que fazer? Só 2. Porque se ele tem 6, quando ele compartilha 2, ele fica estável com 8. Professora, com quem que ele vai ter que fazer o compartilhamento? Aqui com o carbono. Então, se a molécula é essa, um vai ter que compartilhar com o outro. E aí, como que a gente monta a ligação covalente? Eu vou analisar qual que é aquele átomo que tem que fazer mais compartilhamento. Nesse caso, é aquele que faz parte da família menor, né? Então, o 4A aqui, ó, ele vai ter que fazer mais compartilhamentos para chegar a 8. Se ele vai ter que fazer mais, é ele que vai ficar no centro, né? Então, eu tenho o carbono. Quantos compartilhamentos ele tem que fazer? 4. Quantos o oxigênio tem que fazer? 2. Opa, então eu não posso colocar os 4 eletronzinhos para fazer tudo com esse oxigênio. Porque se ele fizer aqui 4, ele vai passar, né? Ele só pode fazer 2. Então, eu vou pôr o carbono, 2 eletronzinhos, compartilhando com 2 do oxigênio, ó. Ele tinha 6, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pode compartilhar 2. Quando ele compartilha, ele fica estável, ó. 6, 7, 8. Compartilhou 2, certo? O carbono, ele compartilhou 2 aqui com o oxigênio. Então, ele tinha 4. 1, 2, 3, 4. Quando ele compartilha 2, ele fica com quantos? 4, 5, 6. Ele ficou estável? Não. Ele tem que compartilhar mais quantos? Mais 2, porque o total dele é 4. Certo? Se ele tem que compartilhar 2, eu não posso compartilhar com esse oxigênio. O que eu vou ter que fazer? Colocar mais um oxigênio. Já que a molequinha eu tenho quantos? 2 oxigênio, né? Então, ó, pus outro oxigênio, vou compartilhar 2, que ele também só pode compartilhar 2, com esses 2 do carbono. Então, se eu pensar nesse oxigênio, ele tinha 6, 7, 8. Nesse carbono, ele tinha 4, 5, 6, 7, 8. Nesse oxigênio, tinha 6, 7, 8. Então, ficou estável todos eles, tá? Quando a gente representa aqui mostrando, né, os pares de elétron compartilhado, essa fórmula chama fórmula eletrônica, fórmula de Lewis, tá? Quando eu apresento as ligações covalentes por traço, eu represento a fórmula estrutural. E quando eu coloco a quantidade de átomos que faz parte dessa ligação, 1 carbono, 2 oxigênio, eu tenho a fórmula molecular. Então, ele perguntou aí, ó, esse gás apresenta em sua molécula um número de ligações covalentes igual a quanto, né? Então, se eu contar, ele tem 1, 2, 3, 4 ligações. Essa daqui, ó, é a letra A. Tudo bem? Vamos pro próximo. O exercício 2 que eu coloquei lá, eu coloquei assim, ó. Abaixo nós temos a fórmula de Lewis, que também é conhecida como a fórmula eletrônica, tá? Para os átomos de 5 elementos químicos. Então, a gente tem hidrogênio, carbono, nitrogênio, oxigênio e cloro. Aí aqui, ó, são as fórmulas eletrônicas para alguns desses elementos, tá? Pode afirmar que a única estrutura que não se forma, então qual dessas estruturas aqui não vai ocorrer a ligação covalente? Como que a gente vai saber? Primeiro, o hidrogênio, lembra que ele não pertence a nenhuma família da tabela periódica, mas ele tem 1 eletronzinhos que ele pode compartilhar, certo? O carbono, quantas bolinhas ele colocou? 1, 2, 3, 4. Se ele tem 4 bolinhas, quer dizer que ele faz parte da família 4A. Para chegar a 8, ele vai ter que compartilhar esses 4, certo? O nitrogênio, quantas bolinhas ele tem? 1, 2, 3, 4, 5. 5 bolinhas significa que ele tem 5 elétrons. Se ele tem 5 elétrons, é na camada de valência dele. Então, ele faz parte da família 5A. Para chegar a 8, ele vai ter que fazer 3 compartilhamentos, certo? O oxigênio, quantos eletronzinhos ele colocou? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 elétrons quer dizer que é a última camada de valência dele. Se ele tem 6 elétrons, ele
faz parte da família 6A. Para chegar a 8, vai ter que fazer 2 compartilhamentos. E o cloro, 2, 4, 6, 7, faz parte da família 7A. Para chegar a 8, vai ter que fazer um compartilhamento. Para vocês descobrir qual dessas molequinhas aqui não vai dar certo de fazer ligação iônica, é testar todos, tá? Então, aqui eu só coloquei uma fórmula, que é a fórmula eletrônica, tá? Para o primeiro, HCl, sei que o hidrogênio tem um elétronzinho só, e o cloro, que é o Cl aqui, ó, faz parte da família 7A, só pode fazer um compartilhamento. Então, quando ele tem aqui, ó, 2, 4, 6, 7, com um compartilhamento, completou com 8. E o hidrogênio tem um elétron só, lembrando que ele fica estável com quantos? Com 2. Então, quando ele compartilha o único dele com cloro, ele já fica estável aí com 2. Então, a A é correta, certo? Olha a B, Cl2, eu tenho 2 átomos de cloro. Cada cloro faz parte da família 7A. Para chegar a 8, tem que fazer um compartilhamento. Dá certo na ligação covalente? Sim, porque eu tenho, ó, 2, 4, 6, 7, com mais um, 8. 2, 4, 6, 7, com mais um, 8. Então, a B também é correta, certo? Olha C, H2O. Eu tenho 2 hidrogênio e 1 oxigênio. O hidrogênio, cada um deles pode compartilhar um só, e o oxigênio, que faz parte da família 6A, só pode compartilhar 2. Se eu tenho 2 hidrogênio, ele vai ter que compartilhar um com cada hidrogênio. Então, se eu pensar no oxigênio, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, com mais um, 7, com mais um, 8. E o hidrogênio fica estável com 2. Esse tinha 1, compartilhou 1, ficou com 2. Compartilhou o seu único, ficou com 2. Tudo bem? Então, a C também é correta. Professora, por que a senhora desenhou desse jeito aqui? Isso é uma próxima aula depois de ligação química, que vai falar sobre a geometria das moléculas, tá? Então, não vou complicar a cabecinha de vocês agora, tudo bem? A letra D, NH3. O que é um NH3? O nitrogênio faz parte da família 5A. Ele precisa, para chegar a 8, fazer quantos compartilhamentos? Mais 3. Por isso que eu tenho 3 hidrogênio. Então, o nitrogênio vai ficar no meio e os hidrogênios em volta. Esse nitrogênio tem que fazer um com esse, um com esse, um com esse. Um com cada hidrogênio. Cada hidrogênio só pode compartilhar um, ficando estável com 2. E o nitrogênio que tinha 5 ficou com 6, 7, 8. Certo? Então, a D também é correta. Olha a letra E, HC4. Então, quer dizer que eu tenho um hidrogênio para 4 carbonos aqui. Se eu colocar um hidrogênio e distribuir os carbonos em volta dele, não dá certo. Por quê? O hidrogênio tem um elétronzinho só para compartilhar. Então, e o carbono, que é o C4 aqui, ele tem 4 elétrons para compartilhar, porque ele precisa chegar a 8. Se eu fizer a ligação aqui, ó, eu vou completar só o hidrogênio, mas o carbono não vai ficar completo. E outra coisa, sobrou ainda 3 átomos aqui sem fazer o compartilhamento. Por isso que HC4, que é a letra E, está errado. O correto seria o quê? CH4, um carbono compartilhando seus 4 elétrons com 4 hidrogênio, tá? O certo seria essa. Então, a alternativa errada aqui é a letra E. Tudo bem? A próxima. O exercício 3 que eu coloquei lá, ó, aparece muito exercício assim em prova, tá? Lembra lá do diagrama de Linus Pauling? Não falei que ele era importante nas ligações químicas? Então, olha só. O elemento A, ele possui número atômico 6, ou seja, o A tem o seu número atômico, que a gente representa aqui embaixo, ó, 6. Enquanto que o elemento B, ele tem número atômico igual a 8. A molécula que representa corretamente o composto formado por esses dois elementos é, ou seja, ele quer saber a molécula final da ligação covalente. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer, ele deu o número atômico dos dois elementos, faz a distribuição, até chegar no 6
e até chegar no 8. Fazendo a distribuição, utilizando o diagrama de Linus-Pauling, a gente descobre que a camada de valência aqui do A, a última camada dele, ele tem 4 elétrons, enquanto que a camada de valência do B, a última camada dele, ele tem 6 elétrons. Se esse tem 4, ele vai ter que compartilhar os seus 4 elétrons para chegar a 8, porque ele faz parte da família 4A. Se esse tem 6, ele vai ter que compartilhar quantos? 2, né? Ele faz parte da família 6A, mas para chegar a 8, ele tem que compartilhar 2, tá? Então, como que a gente vai montar a ligação aí entre A e B? Qual é aquele elemento que vai ter que fazer mais compartilhamento? Não é o A que vai ter que fazer 4? Então, ele vai ficar no centro, certo? Se ele vai ter que fazer 4 e o B, ele tem 6 e precisa receber 2, então ele vai receber 2 do A, eu vou ter que colocar outro B aqui para poder receber os outros 2 do A. Então, se eu pensar aqui, ó, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, com mais um 7, com mais um 8. Ao A, ele tem 4, certo? Quando ele compartilha 2 com B, ele vai ficar com quantos? Com 6. Aí vai faltar mais 2, é por isso que eu coloquei o B aqui, né? 6, 7, 8. 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8. Fórmula eletrônica, fórmula estrutural e a fórmula molecular. Professora, quem que eu vou saber que vai vir primeiro na fórmula? Sempre aquele elemento que está no centro, tá? Então, AB2, é ele que está no centro, é ele que vem primeiro na fórmula molecular. Tudo bem? Lembra lá do CO2? Então, é como se o A fosse o C e os 2B fosse o oxigênio aí. Se vocês pegar a tabela periódica e olhar lá na família 4A, qual é o elemento que tem número atômico 6? Vai ser um só daquela coluna da família 4A. Vocês vão descobrir lá que é o carbono, tá? Se vocês pegarem a tabela periódica lá na família 6A e olhar qual é o elemento que tem número atômico 8, vai descobrir que é o oxigênio, tá bom? Vamos pegar o próximo. Tá? Esse vídeo vai ficar um pouquinho longo porque são 5 exercícios, tá? Mas é que eu quero que vocês entendam. Mesma coisa, ó, eu tenho um elemento X que possui número atômico igual a 1 e o outro elemento Y com número atômico 17. Qual será a fórmula molecular formada pela ligação covalente entre esses dois elementos? Faço a distribuição eletrônica. Era 1s2. Lembra que eu posso apagar o expoente e colocar a quantidade que eu preciso? Então, ficou 1s1. Ele tem uma camada só, que é a camada K. A gente chama de camada de valência, que é a única dele. E ele tem um elétronzinho só. Professora, quer dizer que ele faz parte da família 1A? Não. Se ele fica estável aqui com um único elétron, lembra que esse é o elemento de hidrogênio, tá? Que ele tem um elétron só e fica estável com 2, tá? O Y, 17. Então, ó, seguindo o diagrama, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, aqui seria 3p6, mas eu não, aí ia dar 18. Eu não quero 18, eu quero 17. Apaguei o 6, coloquei 5, tá? Lembraram? O K serve para quem? Só para o número 1. Então, o meu K aqui, o expoente vale 2. O L serve para quem? Para os números 2, né? Se eu somar os expoentes, ó, 6 mais 2, 8. E o M serve para quem? Para todos os números 3. 5 com mais 2, 7. Camada de valência do Y, ele tem 7 elétrons, portanto, faz parte da família 7A. Para chegar a 8, vai ter que fazer quantos compartilhamentos? Um só. Né? Então, se eu tenho aqui dois elementos só, X e Y tem 7, vai ter que compartilhar 1, e X é o único elétron que ele pode compartilhar, ó. Quando ele compartilha, ele fica estável com 2. Fórmula eletrônica, fórmula estrutural com uma simples ligação e a fórmula molecular, tá? Então, nesse caso aqui vai ser a alternativa B, certo? O último exercício. Qual das fórmulas abaixo é previsto para um composto formado por átomos de fósforo? Isso daqui, ó, significa número atômico, tá? Então, o número atômico do fósforo é 15 e o elemento fósforo a gente representa por P, tá? Na tabela periódica ele é o P, certo? O flúor tem o seu número atômico igual a
9. Considerando o número de elétrons da camada de valência de cada átomo, qual das fórmulas que vai dar? Então, se eu fizer a distribuição eletrônica para o fósforo e para o flúor, ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, aqui seria 3p6, mas eu quero 15, tá? Então, eu apaguei o 6, coloquei 3. Lembrando que a gente pode tirar o último expoente só para diminuir, nunca para aumentar, certo? O K vale 2, o L vale quanto? 6 mais 2, 8. O M vai valer quanto? 3 com mais 2, 5. Essa é a minha camada de valência, faz parte da família 5A. Para chegar a 8, tem que fazer 3 compartilhamentos. Ó, o flúor, 1s2, 2s2, 2p5, certo? Ó, 5 com mais 2, 7 com mais 2, 9, tá? O K vale 2 e o L, que é para todos os dois, 5 com mais 2, 7. Camada de valência, se tem 7, faz parte da família 7A, precisa de um compartilhamento só, certo? Quem que é aquele que vai ter que precisar de mais compartilhamentos? É o que está na menor família. 5, ele vai ter que fazer quantos? 3. Então, quantos flúor eu vou ter que ter? 3, porque cada flúor vai precisar fazer um só. Então, ó, coloquei o fósforo no meio, ele vai ter que fazer 3 compartilhamentos, sabendo que cada flúor pode fazer um compartilhamento só, então, ó, coloquei um flúor aqui, um aqui, um aqui. Então, se eu pensar no fósforo, ele tinha 5, com mais um 6, com mais um 7, com mais um 8. Se eu pensar em cada flúor tinha quanto? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, com mais um 7, fez um compartilhamento 8. E os outros é a mesma coisa, tá? A gente distribui os átomos em volta do elemento de maneira uniforme, tá bom? Então, cada um tem 7, com mais um 8, com mais um 8, tá? Fórmula eletrônica, porque eu mostro os elétrons compartilhados. Fórmula estrutural, mostrando o tipo de ligação. Então, ligação simples, simples e simples, tá? E fórmula molecular, é a quantidade de átomos que faz parte dessa molécula. 1 fósforo, 3 flúor, tá? Então, qual que é a alternativa que vai dar correta aqui, ó? 1 fósforo e 3 flúor. Lembrando que cada um deles faz uma ligação simples, tá? Só vai ser ligação tripla se tiver tudo junto, ok? Então, aqui, ó, é a alternativa D. Tudo bem, pessoal? Essa foi a matéria que a professora passou nessa segunda-feira, que é a ligação covalente, e eu quero dar um recadinho para vocês. Vou colocar esse conteúdo no Google Class, junto com essas 5 atividades, eu quero que vocês refaçam no caderno. Se tiver dúvida, me pergunta lá no chat do Google Class. E eu também vou colocar a avaliação do segundo bimestre, tá? Com 5 exercícios, um de cada aula desse bimestre. Então, só a avaliação que vocês vão enviar para mim no meu e-mail. A data de entrega é até dia 31 agora do 7, onde encerra o nosso bimestre, tá? Então, dá uma olhadinha lá, dúvidas, me pergunta, tá bom? Até a próxima!